Graça e paz, Deus seja louvado e engrandecido na tua vida. Permita-me partilhar com você uma passagem das Escrituras e, na verdade, uma pergunta que me fizeram, como sempre, das muitas perguntas que às vezes aparecem em uma conversa, em uma aula, e surgiu a pergunta: o que estava na mesa na noite em que Jesus celebrou a ceia ou a Páscoa, já que naquele dia se comemorava a Páscoa e era comum na Páscoa ter um jantar que se chamava de ceia, na verdade. E exatamente nessa ocasião desse jantar que está acontecendo, que aconteceu na última semana de Jesus, ou seja, que precedia a prisão, a, a crucificação, a morte, a ressurreição e a ascensão propriamente. Então, nessa última semana ali de Jesus, basicamente que culmina ali a sua prisão, o período de açoite, o período ali de sepultamento ali. Então, nessa última semana, Jesus reúne os discípulos para celebrar a Páscoa. E exatamente nesse inteirinho que as perguntas elas surgem. Por exemplo, o que estava na mesa? E por que dessa pergunta eu até imaginei conversando sobre isso? É exatamente por causa das mesas que se fazem hoje na ceia, né? Que se coloca uma taça. Geralmente as pessoas enfeitam bastante a mesa, colocam uma taça de água, uma taça de vinho, uma taça com, com óleo ou com azeite, né? Coloca aqueles raminhos de trigo, né? Também coloca um pão, uvas para ornamentar a mesa e fica até uma mesa bonita. A questão é, ah, precisa de todo esse cenário para fazer um culto na, do memorial da morte de Jesus? Precisa de toda essa mesa toda enfeitada, essa mesa toda cheia de requinte? A questão é, não. A questão é que não precisa. Nada contra quem faz. Nada contra quem faz. Eu, particularmente, acho que fica até bonito. Mas dentro de um conceito em que diz as escrituras, ou seja, o que diz a Bíblia, como a Bíblia relata, o que está escrito, como era a mesa nessa ocasião e o que estava servindo naquela mesa. Então, logicamente, que naquela mesa existia ali a comida típica de uma Páscoa, que era ali a carne de carneiro, ervas amargas, ervas também doces, algumas frutas, como uma delas romã, tâmara, e também o vinho, que não faltava, não poderia faltar. Tinha um pão comum também, mas o mais tradicional era o pão asmo, né, ou ázimo. E com isso, era os alimentos que estavam nesta mesa. O básico mesmo para se servir essa ceia era a carne de carneiro, ervas amargas, vinho e vinho mesmo, talvez não um vinho de boa qualidade, mas tinha-se o vinho e o pão asmo. Eu não vou entrar aqui na representação de cada alimento desse, porque cada alimento tem a sua representação. Mas no que a mesa, como que essa mesa era. Então, hoje, quando as pessoas fazem esse ritual do memorial da morte de Cristo, é muito comum
nós vemos aí as mesas muito enfeitadas, muito bonitas. Ah, mas precisa ser assim? E se eu tiver só o pão, tiver ali o suco da uva, que hoje se faz com o suco da uva, né? No tempo de Jesus era vinho mesmo, vinho. Ah, hoje se faz com suco da uva, nenhuma problemática contra isso também. Mas se eu tiver o suco da uva, o pão e uma mesa simples com uma toalha, independente se a toalha é branca, se ela é azul, independente, né? Porque hoje coloca tudo branco. E não necessário precisa ser assim. Porque a questão não é a mesa arrumada, toda cheia daquele folclore todo ali que se coloca. Não, mas sim os dois principais elementos, que é o suco da uva e o pão. Independente se a mesa é uma mesa bonita, independente disso, é esses dois utensílios, esses dois alimentos, é eles que vão fazer total a diferença, porque o significado, o simbolismo está exatamente nesses dois alimentos, no caso, que é o pão e o suco da uva. Independente se, se a mesa é uma mesa toda arrumada, eu particularmente acredito muito que as pessoas até fazem para causar uma impressão, para ficar um negócio bonito. Mas, dentro do que é realmente as escrituras não falam de uma mesa cheia, toda arrumada, cheia na mesa. As escrituras não falam isso. Principalmente a mesa em que Jesus estava. Principalmente a mesa em que Jesus estava. Tá? E lembrando que a questão que estava ali se tratava também de uma janta, de um jantar que estava acontecendo, e dentro desse jantar, Jesus faz ali aquele ato do memorial da sua morte. E quando eu falo memorial, eu estou dizendo que Jesus está falando que aquele ato lembraria o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição. Tanto é que, se buscarmos um significado de Páscoa no Antigo Testamento e Páscoa no Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, muda drasticamente, porque Páscoa no Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, simboliza a ressurreição. Já no Antigo Testamento, até antes da ressurreição de Jesus, significava a comemoração pela saída, pela retirada dos judeus, né, ou dos hebreus, do Egito. Após a ressurreição de Jesus, esse conceito de Páscoa muda, já passa a simbolizar a ressurreição de Jesus. Tá? E com isso o reconhecimento do sacrifício vicário de Jesus. Porém, então, dentro dessa questão, se pergunta, mas calma aí, o pastor Silvio Dark. Então quer dizer que nós podemos ter uma mesa. Na verdade, não precisa nem ter mesa, né? Porque os dois elementos, pão e suco da uva. Se você tem um púlpito, você em cima do seu púlpito, quando eu falo púlpito aqui também, eu falo aquele lugar onde a gente coloca a Bíblia ali para pregar. Tem gente que confunde o púlpito com o altar, né? E não é assim. Então, se eu tenho pão e o suco da uva, eu não preciso ter uma mesa enfeitada. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu preciso simplesmente dos dois elementos para mim fazer todo o memorial. E é comum hoje se enfeitarem a mesa, colocam um pão ornamental, uvas ornamentais, quando eu falo ornamentais, aquela questão de enfeite, né? Ramos, taça com água, com suco da uva, com azeite, embeleza tudo. Tá? Mas necessariamente você não precisa fazer isso. Não precisa dessa mesa toda arrumada para fazer.
uma para celebrar o que nós conhecemos como ceia, que na verdade é o memorial da morte e sacrifício de Cristo. Então, dentro disso, você pode ter simplesmente uma mesa comum, a mesa não precisa ser arrumada, a toalha não precisa ser branca, não se faz necessário isso, tá? Até porque o cenário em que Jesus estava era um cenário bem simples mesmo, tá? O cenário em que Jesus estava ali. Então, algumas quem tinha mais condições, até colocava mais coisas na mesa, que não era o caso de Jesus. E com isso, acabam essa confusão toda dentro disso. E aí, em Lucas, no capítulo 22, versículo 19, aí que vai surgir esse cenário que Jesus, tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Tá? Então, aí surge, dentro dessa questão, tanto é quando ele faz com o pão e também com o cálice. Com o cálice, lembrando ali que cada um estava com o seu cálice. Né? Há tempos atrás, algumas igrejas, bem tempos atrás aí, elas faziam até mesmo com um único cálice e ia passando de mão em mão o cálice. Hoje não. Hoje cada um recebe o seu copinho, tem aqueles que já vem pronto mesmo, já até com um pãozinho, um pedaço de pão rasgo em cima, já com um cálicezinho, e outros que já se servem mesmo na bandeja. Então, não importa o que está na mesa, mas sim os dois elementos necessários para simbolizar esse sacrifício, que é o pão e é o suco da uva. A mesa pode ser simples. Mas eu não tenho uma toalha branca. Coloca a toalha que você tem. Mas eu não tenho uma mesa, mas tem o pão, tem o suco de uva. Mas eu não tenho o cálicezinho que se compra em uma livraria evangélica, não tem. Faça com um copinho descartável. Mas eu não tenho um copinho descartável. Faça com um copinho de geleia. Não importa. Não importa o copo, não importa se é o cálice ou não. O que importa é o elemento. Ou seja, é você ter esses dois elementos e ter a reverência a esse ato que nós conhecemos como a Santa Ceia do Senhor, que é quando nós mostramos que estamos ali em comunhão com o Senhor, né? Que estamos ali, por mais uma vez, participando e honrando o sacrifício dele através do símbolo que é do pão, que é o corpo dele, o símbolo do sangue dele através do suco da uva. Isso que é o mais importante, isso que é o mais interessante. Não é se a mesa se está bonita, o que está em cima da mesa, se é ramos, se está com toalha branca, não. É o nosso sentimento de mostrar ali diante da igreja, diante de Jesus, o nosso que estamos honrando esse sacrifício dele, independentemente se temos como ajeitar uma mesa bem organizada ou se temos simplesmente o que precisamos ter, que é o pão e o suco da uva. Isso já é o fundamental para expressarmos a Jesus, que estamos reverenciando e honrando a Ele, o seu grande sacrifício feito na cruz do Calvário por nós. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.